Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão nas diferentes nações. Missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá em Barcelona, e também diferentes ministros nas diferentes nações e suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nesta ocasião nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, hoje estamos de aniversário da Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos festejando o 4º aniversário da Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz. Desde sua fundação, em 23 de outubro de 2012, graças ao apoio de todos os voluntários, nós trabalhamos constantemente a favor da família humana. Quero, nessa oportunidade, agradecer a todos, de todo o coração, aos nossos ativistas que constituem a maior riqueza da instituição. Cada um de vocês são pilares fundamentais dos diversos países, estão nos respaldando para desenvolver programas, iniciativas e campanhas da Embaixada. Durante 4 anos, temos estado unidos, braço a braço, com o único propósito de ajudar ao nosso próximo e contribuir na defesa e promoção dos direitos universais e respeito da dignidade do ser humano. Este trabalho nós temos realizado com responsabilidade, esforço, vontade e, ante tudo, com muito amor. A todos os nossos ativistas, eu os convido a continuar trabalhando um novo ano juntos, como companheiros, como uma grande equipe, com a melhor equipe do mundo. Continuemos fazendo história, porque toda a obra que se faz com o desejo de servir e a ação que se realiza com o coração sempre vai impactar positivamente a vida dos nossos semelhantes. Todas as pessoas temos um propósito na vida e o nosso propósito como ativistas é construir caminhos para a paz integral da família humana. Conto com vocês neste novo ciclo da Embaixada. Mais uma vez, parabéns a todos os nossos voluntários. E muito obrigado pelo importante trabalho que realizam.
Para esta ocasião, vamos ler a Escritura em Isaías, no capítulo 9, versículo 1 ao 7. E São Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21. Isaías, capítulo 9, verso 1 al 7 dice: mas no habrá para siempre oscuridad para que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón e a la tierra de Neftalí. Versículo 1 em diante. Mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. E agora vamos ler neste mesmo capítulo 9, de Isaías, versículo 9 ao 7, que diz: versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E agora nós passamos a São Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21, e diz assim a Escritura: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.
Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar. Queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é: a luz resplandece nas trevas. Tomamos este tema de São João, capítulo 1. Versículo 4 ao 5 que diz: Versículo 3 ao 5. São João capítulo 1 diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. A luz resplandece nas trevas. Esse é o nosso tema de estudo bíblico para hoje, domingo, de escola bíblica. A luz vem do Verbo. O Verbo é a luz. O anjo do pacto. O anjo de Deus, através do qual Deus criou os céus e a terra, é a luz. E para que essa luz se torne realidade aqui na terra, tem uma ordem divina. Através da história bíblica, podemos ver que Deus falou, fala e falará. Pelo Verbo é que Deus fala e revela todas as coisas. Vejam vocês. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como falou através dos pais, dos profetas, ao povo. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. E, através do Filho de Cristo, anjo do pacto, em seu corpo angelical, falou a existência toda a criação. Todo o universo foi falado por Deus através do seu anjo, o anjo do pacto, que é o seu corpo angelical, seu corpo teofânico, seu corpo visível da sexta dimensão, chamado anjo de Deus, que apareceu a Moisés e aos profetas, e que apareceu também a Abraão,
como Melquisedeque. E também apareceu no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, acompanhado com 2 arcanjos, que são Gabriel e Miguel. No capítulo 2 de 1 de Coríntios, 2 de 1 aos Coríntios, São Paulo nos diz, verso 9 em adelante, versículo dice: antes bien, como está escrito, versículo 9 em diante diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Assim, como nadie conhece as coisas da pessoa, assim como ninguém conhece as coisas da pessoa, a não ser o Espírito que está dentro da pessoa, esse corpo espiritual que tem, e que tem 5 sentidos, memória, raciocínio, e assim por diante, tem 5 sentidos, e quando algum desses sentidos se afeta, a pessoa se afeta, porque se afeta este meio de comunicação da pessoa, desde a alma, espírito e corpo, para o ser humano. E agora, ninguém conheceu as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, o corpo angelical de Deus, o anjo do pacto, através do qual se manifestava a Adão, a sua descendência, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, aos diferentes profetas, quando eles viam o anjo de Deus, o anjo do pacto, diziam que tinham visto a Deus. Por exemplo, Manoa e Jacó dizem que eles viram a Deus. Por exemplo, Jacó disse, vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. E Manoa disse à sua esposa, a senhora Manoa, morreremos, porque vimos Deus cara a cara. Mas, no entanto, encontramos que Deus disse a Moisés, não me verá homem e viverá. Em seguida passa diante dele a glória de Deus e Deus tem sua mão colocada diante de Moisés, cobrindo Moisés. Depois que passa, retira sua mão e Moisés vê as costas de Deus como as costas de um homem.
San Juan, Em seguida, em São João, capítulo 1, capítulo 1, verso 18. versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio Diz, jamás. El unigénito Hijo, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. y ahora, E agora, luego de todas estas personas del Antiguo Testamento, depois de todas essas pessoas do decir Antigo que vieron a Testamento Dios, cuando dizerem vieron al que ángel del viram a pacto, al Deus, ángel de Dios, quando viram o anjo do pacto, o anjo de Deus, ahora parece agora que ellos estaban equivocados. Pero no, parece como que eles estavam ellos dicen que equivocados, vieron a mas Dios não. y vieron a Dios. Eles disseram que viram a Deus e viram a Deus. E em São João disse que nunca ninguém viu a Deus e nunca ninguém viu a Deus. Não há nenhuma contradição. Nadie jamás ha visto al Padre. Ninguém nunca viu o Todos Pai. los que dicen que vieron a Dios, Todos aqueles que viram a Deus, viram Deus no seu corpo angelical, y hablando con él manifestado e falando com eles. en la forma de O un viram hombre, o en la na forma de um homem resplandeciente, ou na forma una de uma luz resplandecente, uma coluna de fogo, fuego desde donde les hablaba pilar de fogo, desde onde a los falava ao povo e aos profetas. Ou seja, que así que como cuando nos vemos unos a los otros podemos decir assim como quando nos vemos uns aos outros, podemos dizer, iglesia, nos tal vimos lugar, na igreja nos ou em vimos tal lugar, físicamente, nos vimos fisicamente, de los unos y de los otros no lo vieron. mas o espírito de um dos outros não viram. Por tanto, si nos vimos Portanto, sim nos vemos e não nos tampoco el vimos. alma, E nos vimos tampouco los a unos alma los otros. vimos dos outros. Así es con Dios. Assim é com Vieron a Deus. Dios, pero en su cuerpo Viram angelical, Deus, llamado mas el em seu pacto, corpo angelical, chamado anjo do pacto, através do qual les hablaba, se manifestava porque en el ángel del e lhes pacto falava. Porque no anjo do pacto estava Deus. por tanto, en el Portanto, ángel del pacto estaba no el anjo do nombre de pacto Dios. estava o nome de Deus. Por eso en Levítico y en Éxodo nos Por habla isso em mucho del Levítico ángel. e em Êxodo nos fala muito do anjo e nos fala Éxodo em Êxodo, capítulo 23, capítulo 23, capítulo 23, verso 20 en adelante dice, capítulo 23, versículo 20 em diante diz: delante de ti, Eu envio o meu anjo adiante de ti, y te para introduciré te en el lugar guardar que pelo yo he caminho preparado. e te levar ao lugar que te Guárdate la voz de preparei. él y oye su voz. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Pero si en verdad oyeres su voz, hicieres todo Mas lo se que yo te diere, diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. delante de ti, O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus,
aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. E agora, porquanto o nome de Deus está no anjo do pacto, é identificado o anjo do pacto como o corpo angelical de Deus, como o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas através do Verbo do anjo do pacto. E é conhecido como o Espírito de Deus, o anjo do pacto, o Espírito Santo, que aparece em algumas ocasiões em forma de luz e em outras ocasiões em forma de um homem, como em Ezequiel, capítulo 9. Portanto, é importante conhecer quem é Deus e como é Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Sua imagem, o corpo angelical, corpo espiritual, e por isso o ser humano também tem um corpo espiritual que é chamado o espírito da pessoa. E, em seguida, a semelhança física de Deus é o corpo de Jesus Cristo, do Messias, do ungido de Deus. Assim como nós também temos uma semelhança física, que é o nosso corpo físico, com 5 sentidos, para conhecer a Deus. É preciso conhecer o que é o ser humano. E para conhecer o ser humano é preciso conhecer o que é Deus e quem é Deus. E que tem um nome. E agora encontramos que o nome de Deus se encontra no anjo do pacto, o anjo de Deus, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, o anjo do pacto, quem entende os pensamentos de Deus. São transmitidos a ele, ao Espírito Santo, o anjo do pacto, para que em seguida os transmita ao seu povo através dos seus profetas, desde Gênesis até o Apocalipse. Em seguida, mais adiante, encontramos que o que Deus fala através do seu Espírito, muitas coisas se cumprem no momento e outras coisas são mais para frente. E o salmista dizia: lâmpadas aos meus pés a tua palavra e luz no meu caminho, ou em meu caminho, para caminhar no programa de Deus. A palavra de Deus deve ser crida e guardada. Ela nos ilumina o caminho da vida eterna. E, consequentemente, a palavra profética, para ser cumprida, tem que ser falada
essa palavra criadora que se va a e no cumplir tempo como este pasaje que tenemos que vai se cumprir como essa passagem que temos desde Isaías, que dice, de Isaías, tierra de Zabulón que y diz: de Neftalí, camino del mar, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, el pueblo se Galileia dos tinieblas, vio gentios. gran luz, O povo assentado em trevas viu grande luz, para que se cumpliera para que se cumprisse essa grande luz. el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran O luz. povo que andava em trevas Los que moraban viu en uma tierra grande de sombra luz. de muerte, luz Sobre les os que resplandecía. habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E mais Esta es la abaixo forma en que esa luz está a forma em que essa luz vai resplandecer e será vista. nacido, y uno Porque se um está menino nos nasceu, um filho se nos deu. sobre su hombro, O principado está sobre os seus ombros. consejero, E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. o sea, para ser cumplida Ou seja, la promesa para del pueblo ser sentado en cumprida tinieblas, a promessa do povo assentado em trevas, y los que moraban veria en uma sombra grande de luz. muerte, E aqueles que moravam em sombra de morte, lhes resplandeceria a luz. tenía que nacer Tinha la que nascer persona a través de la a cual pessoa através esa da luz qual iba a resplandecer essa luz iria resplandecer em camino del Jordán, Zebulon e Naftali, caminho do Jordão, camino del mar, al otro lado del Jordán, caminho Galileia do dos mar gentios. além do Jordão, a Galileia das Para a nações. luz resplandecer, Para a luz resplandecer, tiene que tem que ser ser por medio através de una persona de uma pessoa, a la cual venga la a palabra qual prometida venha para a ese palavra tiempo, prometida para esse tempo y e se haga carne en él se encarne nele y él comience e ele comece a traer esa a palabra que está trazer prometida essa palavra que está y prometida comienza la luz e a resplandecer a luz começa a Iluminar. resplandecer e a iluminar en la luz na luz de esa promesa. dessa promessa. Entonces hay luz Então, a luz sobre esa palabra sobre prometida essa palavra y prometida. es efectiva, E é esa efetiva essa promessa promesa para todos aquellos para que la todos reciben, aqueles que a recebem, la creen que creem nela de todo de todo corazón. coração. Cuando nació Cristo, Quando estaba naciendo Nasceu Cristo, estava nascendo el verbo o que era con verbo Dios y era Dios. que estava com Nascendo Deus o e era corpo Deus, físico onde nascendo o estaria corpo físico onde El estaria ángel del pacto o anjo fue do el mismo pacto. ángel del pacto, Foi o mesmo anjo do pacto el que hizo sombra sobre quem María fez sombra sobre Maria y creó e criou la célula de vida a célula de vida en el vientre de María. no ventre de Maria. Y E fue multiplicándose célula sobre célula hasta que se formó foi se multiplicando célula sobre célula até que se y al formou o nacer fue corpo llamado Jesús. e ao nascer foi chamado Jesus. Y así, cuando vemos luego a Jesús E assim en su quando vemos ministerio, podemos ver em a seguida Dios Jesus en no él. seu ministério, podemos ver Deus nele operando através dele. Él E podía decir, "Las ele obras podia que yo hago, dizer, no las hago de mí mismo. as obras que eu as faço, não as faço de mim mesmo. Él hace las O obras". Pai que habita em mim, ele faz as obras. Era Deus Vestido de carne humana, vestido de carne humana, Emmanuel, Dios con nosotros, visitando como dice Israel. Emanuel, Isaías Deus capítulo conosco, 7, como verso diz 14. Isaías capítulo E como 7, diz, versículo 14.
E como diz São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Era Deus em forma de um homem, visitando o seu povo Israel, e, consequentemente, visitando a raça humana para realizar a palavra prometida da vinda do Messias, da vinda do ungido, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Era necessária essa obra de redenção para a raça humana poder continuar vivendo e, em seguida, ter a oportunidade de encontrar a vida eterna no Messias Príncipe e o seu sacrifício na cruz do Calvário. E para a preservação do seu povo Israel, se Jesus Cristo não morresse naqueles dias, não estaríamos vivendo aqui na Terra. Todos os seres humanos teriam que morrer nesses dias por causa do pecado. Era um dia de juízo sobre a raça humana e caiu todo o juízo sobre Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário. E agora, o Messias Príncipe falava e dizia: o Pai que habita em mim. Assim como você pode dizer: minha alma que mora em mim é quem atua, quem faz as obras que eu faço. Porque você é como alma vivente, quem habita neste corpo que tem e opera através deste corpo, opera através do Espírito que está em você e através do Espírito atua através do corpo físico para realizar as coisas terrenas que tem que realizar. O ser humano é alma vivente. Alma, mas também tem um corpo espiritual chamado espírito, portanto é alma e espírito. E também, porquanto tem um corpo de carne, é carne, corpo, espírito, corpo, alma, espírito e corpo. E assim é Deus. A alma eterna vivente é Deus o Pai. E o Espírito de Deus é o anjo do pacto. Cristo em espírito, Cristo em seu corpo angelical chamado o anjo do pacto. E Deus em carne, Deus em um corpo físico, que é Jesus Cristo, o corpo físico de Jesus Cristo. Por isso Cristo dizia, em São João capítulo 14, quem viu a mim, viu o Pai. Porque estava vendo o corpo físico de Deus, chamado Jesus. Tão simples assim. E por isso o nome de Deus também estava em Jesus. Assim como o seu nome de cada um de vocês está no seu corpo físico e foi registrado no registro demográfico do seu país. Portanto,
el ser humano, o ser siendo humano, la corona de la creación de Dios, sendo a coroa es da a imagen y criação de semejanza Deus, de Dios. é a imagem e semelhança de Alma Deus. viviente, É a alma vivente, espíritu o cuerpo angelical o teofánico, espírito ou corpo angelical teofânico, cuerpo e é físico, cuerpo de corpo carne, físico, corpo de carne, alma, espíritu y cuerpo, así como alma, Dios es espírito e alma, corpo. espíritu y cuerpo, Assim como Deus é alma, espírito e corpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pai, Filho e Espírito Por Santo. tanto, Portanto, durante la dispensación de la gracia, a dispensação da graça, Dios, tem se manifestado Deus en em medio de su Espírito iglesia, Santo no meio da y sua eso es igreja. Cristo en Espíritu Santo en medio E isso é Cristo em Espírito Santo no meio de ellos, da estaré sua con igreja. vosotros todos los días hasta el Ele fin. disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Por eso también Por isso também se manifestaba en espíritu ele desde el Génesis, se manifestou em Espírito desde Gênesis su venida até en carne humana, sua vinda em carne humana em Jesus. en y a través de los profetas. Espírito em e através dos Por profetas. eso Por isso es que Zacarías capítulo 7 é que Zacarias capítulo 7 dice, diz, verso 11 al 12, versículo 11 ao 12. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e tapar os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como Deus enviava a sua palavra ao povo hebreu? Através do seu Espírito, através dos profetas. E, na dispensação da graça, que é o ciclo divino do cristianismo, através do seu Espírito, Deus tem estado no meio da sua igreja, revelando-se, e, porquanto o nome de Deus está no seu anjo, que é o Espírito Santo, e foi revelado lá em Cristo Jesus, encontramos que se usa o nome de Jesus Cristo no cristianismo. E por isso, se reconhece que Jesus Cristo está no meio da sua igreja em Espírito Santo, na dispensação da graça. Em seguida virão manifestações para a dispensação do reino, onde estará Deus manifestado no meio da sua igreja, na dispensação do reino e no meio de Israel. A segunda vinda de Cristo será como rei. Será a segunda vinda de Cristo como juiz também. Como rei e juiz. E em Apocalipse capítulo 19,
vem com o nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Apocalipsis capítulo E em Apocalipse capítulo 3, 3, verso 12, dice al que versículo 12, diz: a quem vencer, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome novo, para a dispensación del reino, para a dispensação do reino, la segunda venida de Cristo, a segunda vinda de Cristo según será com um nome novo, Escrituras. segundo as Escrituras. En Por Apocalipsis isso, capítulo 19, em Apocalipse capítulo 11 en 19, adelante dice, versículos 11 em diante, diz escrito, que tem um nome que nadie escrito conoce sino que ninguém conhece a não ser Ele mesmo. capítulo 19, versos 11 en adelante dice, Capítulo 19, entonces versículo 11 em vi el diante, cielo diz: abierto, y Vi aquí o un céu caballo aberto, blanco, el e que lo apareceu montaba um se cavalo llamaba Fiel branco. y Verdadero, O seu cavaleiro chama-se y con Fiel e justicia Verdadeiro, pelea. e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Que ninguno conocía, Ele tinha um nome sino escrito que ninguém sabia senão estaba ele vestido mesmo. de una ropa teñida en sangre, Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos seguían brancos caballos blancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá y com el varas de piso ferro. lagar del vino del furor, Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus y en su Todo-Poderoso. vestidura y en su muslo tiene escrito No este manto, nombre, Rey sobre de a sua Reyes, coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, Vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinará. com o nome com o qual ele Nombre reinará. que ninguno conoce sino él mismo, Nome y que ninguém aquel conhece a não ser ele mesmo e aquele lo recibe. que o recebe. Portanto, Portanto, estemos preparados para este tiempo final, Estejamos preparados para este tempo final, una bendición muy porque grande está preparada para uma bênção muito grande los está creyentes preparada en Cristo, para os que crentes estarán em en la edad Cristo, correcta, que estarão na era correta, onde a palavra para essa era alumbrará el camino, iluminará le alumbrará o caminho, el entendimiento, iluminará el alma, el corazón, o entendimento, a alma, o coração. E, consequentemente, lámparas a mis pies tu palabra, poderemos dizer: lâmpada aos meus pés a tua palavra e luz em meu es la caminho. palabra prometida para nuestro tiempo. É a palavra Siendo prometida para o nosso tempo, sendo vindicada, la luz sendo cumprida para nuestra edad. a luz para a nossa La era. palabra hecha carne, A palavra encarnada de la venida del Señor, no
cumprimento da vinda do Senhor. Será a luz para os crentes deste tempo final. Recordem que Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João capítulo 8, versículo 12. Diz o reverendo William Branham, na mensagem Cristo revelado em sua própria palavra, página 38, e no livro de citações, página 160, parágrafo 1428. E esta luz da tarde, certamente, a grande luz virá. Certamente, a grande luz virá quando o próprio Jesus será manifestado aqui na terra ou em cima no céu, levando consigo a sua noiva. E então o milênio começará. A grande luz que virá será o quê? A vinda do Senhor. E agora na página 128 do livro de citações, parágrafo 1141, diz, isto é, na mensagem Festa das Trombetas, página 18 e página 20 em inglês. A palavra encarnada é a luz da era quando vocês a veem. A luz de uma era ou de uma dispensação é a palavra prometida para esta era, feita carne no mensageiro desta era ou desta dispensação. Por isso, as promessas messiânicas para a primeira vinda de Cristo estavam encarnadas em Jesus. Ele era o Verbo, a palavra encarnada, o anjo do pacto encarnado no meio do povo hebreu. E quando a palavra se faz carne, então, essa é a luz para essa era ou para essa dispensação. Por isso, Jesus podia dizer, eu sou a luz do mundo. Moisés foi a luz para o seu povo nos dias do seu ministério. Os profetas foram a luz para a era em que viveram, porque neles se fez carne a palavra prometida para o seu tempo. E depois, através deles, foi profetizada mais palavra para se encarnar em outras eras e em outras dispensações. E de era em era, no cristianismo, a palavra prometida para cada era se fez carne no mensageiro de cada era e no povo de cada era. Portanto,
tiveram a porção da palavra, se fazendo carne no mensageiro de cada era, e para este tempo final, a palavra encarnada é a luz para o povo quando a vem. A palavra de Deus, prometida para este tempo final, se encarnará, será o Verbo feito carne, e quando a virem os crentes em Cristo, estarão vendo a luz da era da pedra angular, a luz que resplandeceria neste tempo final. Essa será a mesma luz que Israel verá neste tempo final. A luz encarnada no meio das trevas, resplandecendo e resplandecendo a igreja com a palavra prometida para o nosso tempo, se tornando realidade no meio da igreja. Por isso, Isaías capítulo 60, dice: levántate, resplandece, diz: porque ha venido tu luz. levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A luz da palavra prometida para cada era veio ao povo de Deus, ao mensageiro de cada era através do Espírito Santo e do mensageiro ao povo. Portanto, houve luz em cada era, a luz da palavra prometida para cada era. E para o nosso tempo, a maior luz será para a era da pedra angular. Por isso, está representada as 7 eras da igreja em 7 etapas da lua. Mas a era da pedra angular está representada no sol. No sol, nos diz Malaquias capítulo 4, versículo 2. Aqueles que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saúde, salvação. Portanto, a luz que resplandeceu em todos os tempos, quando se manifestou ao mensageiro de cada tempo, ao profeta mensageiro de cada tempo, e falou, esteve resplandecendo essa luz e iluminando o entendimento, a alma, o espírito e o corpo de cada crente, para viver na luz da era que lhe corresponde. E foi um reflexo da luz do sol se refletindo através da lua, a igreja de era em era. Mas para a era de pedra angular será a luz direta do sol de Jesus Cristo, Filho de Deus, e nos iluminando neste tempo final. Nos iluminando a alma e o entendimento, a mente, para entender quais são as promessas correspondentes a este tempo final para nós e nos dar essa bênção ao crê-la de todo o coração. Porque o benefício é quando vem a palavra e a pessoa crê de todo o coração. Em seguida, se tornará uma realidade na vida da pessoa. Portanto, é importante que saibamos quais são as promessas, as bênçãos que Cristo tem para nós neste tempo final.
Uma delas é o chamado da grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos. Primeiramente, os escolhidos do cristianismo e depois os escolhidos do povo hebreu. E revelando todas as promessas para que se tornem realidade, se materializem na vida de cada crente. Uma das coisas também é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos crentes vivos do tempo final. Os crentes do tempo final estarão recebendo a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso está na mensagem correspondente ao tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para a era de ouro da Igreja, a era de pedra angular. São muitas as bênçãos. Bênçãos que se refletiram lá nas eras passadas, através da Igreja da Lua, mas que neste tempo final serão diretamente do sol de justiça, de Cristo, em sua manifestação final, no meio de sua Igreja, para nos dar a fé para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estejam bem atentos à palavra de Deus que sai da boca de Deus, porque estará nos dando neste tempo final a revelação à fé, para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. A palavra prometida para o nosso tempo estará sendo vivificada pelo Espírito Santo, sendo tornada realidade no meio da sua igreja e aos crentes em Cristo deste tempo final. Para assim nos dar a fé para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. O do nome novo deixamos para outra ocasião. Mas vamos conhecer, já na visão da carpa sendo cumprida, essa visão aí. Vamos conhecer qual é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Porque tem que ser revelado, porque toda a revelação que precisamos para ser transformados gira ao redor da vinda do Senhor com um nome novo. Portanto, continuemos orando e atentos à palavra de Deus para a nossa era, para a nossa dispensação, que é a palavra que Ele estará vivificando, trazendo a vida, trazendo ao cumprimento neste tempo final. Tudo isso foi refletido nas 7 eras. E aqui, neste tempo, será que se cumprirá o que foi refletido lá, com relação ao que Ele fará nesse tempo final, na era de pedra angular. Ainda Ele está chamando e juntando os escolhidos. Se alguém não recebeu a Cristo como seu Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você, para que Cristo receba em seu reino, o perdoe e com seu sangue o limpe de todo pecado, seja batizado em água em seu nome e Cristo o acrescente na sua igreja neste tempo final, na era correspondente, que é na era de pedra angular. Vamos dar alguns minutos enquanto chegam
E em cada país podem vir aos pés de Cristo também. Aqueles que ainda não fizeram, para que Cristo receba em seu reino, o perdoe com seu sangue, o limpe de todo pecado. E seja batizado em água, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo como seu Salvador nos diferentes países. O mais importante é a vida eterna. E enquanto vivemos nesta terra, é o único tempo em que temos a oportunidade de fazer contato com a vida eterna através de Cristo, que é a vida eterna, para obter da parte de Cristo a vida eterna. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. E jamais perecerão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. O Pai e eu somos um. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Foi a visita de Deus em carne humana para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Por isso Cristo podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há forma para chegar a Deus, exceto através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Pai nosso que estás nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, viemos a Ti. Venho a Ti com todas essas pessoas, aqui e em diferentes países, que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Te rogo, os recebas e lhes dê vida eterna através de Cristo, nosso Salvador, no nome do Senhor Jesus Cristo te rogo. A quem seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. E agora repitam comigo: Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda e creio em Teu nome como único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Senhor, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé em mim. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. E creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo e produza em mim o novo nascimento. Quero viver em Teu reino eternamente. Quero viver eternamente. Senhor, torne realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo, aqui e em outras nações, perguntarão: ¿Cuándo me pueden bautizar? quando podem me batizar? Quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo como seu Salvador, bem podem ser batizados. O batismo em água é tipológico, não tira os pecados. No batismo em água, nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, sendo o mandamento do Senhor Jesus Cristo, tem sido cumprido desde o tempo dos apóstolos até nosso tempo. São milhões de seres humanos, os que escutaram a pregação do Evangelho de Cristo e o receberam como Salvador e foram batizados em água no seu nome e receberam em seguida o Espírito Santo e nasceram no reino de Deus. E viverão eternamente no reino de Deus com o Senhor Jesus Cristo, onde estarão como reis e sacerdotes e juízes, reinando com Cristo em seu reino milenial e em seguida por toda a eternidade. Portanto, bem podem ser batizados aqueles que receberam a Cristo nestes momentos e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E nos veremos no reino de Cristo nosso Salvador eternamente. E no próximo domingo, onde estarei? No próximo domingo, sexta-feira e domingo, estarei novamente com vocês aqui. Assim que orem muito por mim para que Deus me ajude em todo momento e nos dê tudo o que devemos saber para ter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque todos queremos ser transformados e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E seremos transformados. E iremos com Cristo no rapto, no arrebatamento à ceia das bodas do Cordeiro. Porque a palavra prometida para o nosso tempo, nós a estamos escutando. Cremos nela de todo o coração. E tem se encarnado em nós. É a nossa vida, a palavra de Deus, no programa divino correspondente a este tempo final. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. E deixo aqui o ministro, reverendo José Benjamin Pérez, para que indique como fazer para serem batizados em água aqueles que, ou as pessoas que vieram aos pés de Cristo nestes momentos. E em cada país deixe o ministro correspondente para que indique como fazer para serem batizados em água no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Assim que eu deixo o reverendo José Benjamin Pérez aqui presente e em cada país deixo o ministro correspondente para fazer da mesma forma e sejam batizados aqueles que vieram aos pés de Cristo nosso Salvador. E nos veremos na próxima sexta-feira e no próximo domingo,
primeiro Dios les bendiga y Deus. les guarde a todos. Deus os abençoe e guarde a todos. Dios les bendiga y les guarde y continúen Deus pasando os una tarde abençoe feliz. e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.